Olá, eu sou Carlos Wilson e estamos aqui com mais um vídeo relacionado a um item do Enem do ano 2023. Daí a gente vai ter mais um minuto do Enem com vocês. E esse item ele foi a questão 145 da prova cinza do ano de 2023. Esse item se relaciona com a questão do comportamento das sequências. Daí a gente vai ver a importância da gente, quando olhar para as sequências, não olhar apenas ela como progressão aritmética ou geométrica, mas da possibilidade de inúmeras sequências possíveis que pode ter no universo. Daí é importante a gente ver o comportamento, o estudo delas. Então esse item trata do seguinte: os números figurados pentagonais provavelmente foram introduzidos pelos pitagóricos por volta do século V a.C. As figuras ilustram como obter os 6 primeiros deles, sendo os demais obtidos segundo o mesmo padrão geométrico. Daí ele mostra essa figura aí, quando você está observando, você tem o número 1, você tem um pentágono que tem 5 pontinhos, aí você tem 12, 22, 35 e 51. Aí ele fala e faz a seguinte pergunta, aí vem um comando, tá? O 8º número pentagonal é... Então, como se trata de um problema envolvido a sequência, ele quer o 8º. Então, você tem o primeiro termo, que é o número 1, seria o segundo termo, que é essa figura aqui, que é o número 5. Você tem um terceiro termo, que é esse aqui, ó, que é 12. Você tem o quarto termo, que é 22. Você tem o quinto termo, que é 35. Você tem o sexto termo, que é 51. A pergunta é, qual é o 8º termo? Ou melhor, o 8º número. Nesse caso, você vai ter que descobrir o 7º, para depois encontrar o 8º, que é a pergunta que ele está solicitando. Nesse caso, você poderia pensar o seguinte, ó, você tem um pontinho, desse pontinho para construir esse, você utilizou mais 4 pontinhos, para construir essa figura, você já tinha 5 pontinhos anteriores, e precisou de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e assim sucessivamente você vai observando que esse arco vai aumentando a cada termo que você quer. Então você poderia, tendo depois do 7º termo aqui, para obter o 8º termo, você só bastaria caminhar por aqui, ver a sequência lógica para encontrar o 7º, e depois você caminharia para encontrar o 8º. Uma opção é realmente você desenhar. Mas a outra opção é a gente estudar essa sequência de números que está acontecendo aqui. Por exemplo, nesse caso, você ia observar que 5 menos 1 dá 4. 12 menos 5 dá 7, ou seja, não é uma progressão aritmética. Para ser uma progressão aritmética, teria que, subtraindo o termo com o anterior, você sempre obter aquele mesmo valor, que a gente chama de razão. Mas também não é uma progressão geométrica, porque se a gente dividir esse termo com o anterior, 5 dividido por 1 dá 5. 12 dividido por 5 não dá 5. Para ser uma progressão geométrica, fazendo a divisão com o anterior, teria que também dar o mesmo valor. Mas que comportamento seria essa sequência, que ela é 1, 5, 12, 22, 35, 51? Bom, uma dica que eu vou dar para você é você fazer essa subtração aqui, que você vai observar que esses tipos de comportamento dessas figuras desenhadas, sempre elas chamam para uma progressão dentro de outra progressão. Então, por exemplo, 5 menos 1 você obtém 4, 12 menos 5 você vai obter 7, 22 menos 12 você obtém 10, 35 menos 12 você vai obter 13, e 51 menos 35 você obtém 16. Se a gente for olhar essa nova sequência que está formada aqui, vai acontecer algo bem curioso. Vai aparecer uma progressão aritmética. Veja que 7 menos 4 dá 3, 10 menos 7 dá 3,
13 menos 10 dá 3, 16 menos 13 dá 3. E o que é que vai acontecer com esse sétimo termo? Vai ser também um número que, subtraindo com 16, vai ter que dar 3. Nesse caso, vai ter que ser 19. Ou seja, 19 menos 16 eu obtenho 3. Mas que número é esse sétimo? Que, subtraindo com 51 vai 19, que é a regra que a gente sempre está construindo. Esse número é 70. Observe que 70 subtraindo 51, a gente obtém 19. E 19 menos 16, nós obtemos 3. Continua a sequência com a mesma ideia, tá certo? E isso é uma característica das sequências. Quando você faz o estudo, que você encontra a lei de formação, ela tende a todos os termos serem da mesma maneira, tá? Então, quem será o oitavo? Então, é um número, né? A gente sabe que o número daqui vai ser 19 menos 16 deu 3, então é um número que, subtraindo com 19 também dê 3. Nesse caso, será o 22, porque 22 menos 19 nós obtemos 3. Daí, nós temos que qual é o número aí que, somado com 70 dá, que eu subtraindo com 70 vai dar 22. Nesse caso vai ser o 92. 92 menos 70 dá 22. Aí a gente obtém que a sequência ela tem toda a sua estrutura lógica. A alternativa é a solução. Ou seja, é ficar atento nesse tipo como acontecem os comportamentos. É uma progressão aritmética? Não é progressão geométrica? Nós podemos fazer um estudo dessa maneira. Ou, se você lá tiver uma boa sorte lá de contar na hora, um tempo no Enem, você faria isso aí, essa contagem, que aí você iria ver que aqui você acrescentou 4, 1 mais 5, 4, daqui você já tinha o 9, né? Você já tinha 5 termos aqui. Para obter o 12, você somou mais 7 termos. Daqui para você já tinha o 12, que é tudo isso aqui. Para obter o próximo, você somou mais 10 termos. E aí também você iria ver que o que eu fiz aqui, na verdade, aconteceu durante todo o processo. Ou seja, a sequência precisa ser estudada para você tomar uma conclusão maior. Ok? Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham compreendido esse item que a gente tratou. Depois a gente vai ver mais questões do Enem 2023. Um abraço a todos.